Hoje em dia, muitos desconhecem o quanto a espionagem nazista no Brasil foi intensa durante a Segunda Guerra Mundial. Infiltrações de agentes, coleta de informações de interesse, afundamentos de navios, planos de sabotagens e assassinato foram alguns dos eventos acontecidos que mobilizaram a sociedade brasileira na época. Antes de prosseguir, gostaria de me apresentar. Eu sou o Lopes, B. Lopes, um curioso sobre assuntos de coleta de informações e assuntos outros relacionados a esse tema, e esse é o canal O Espia. Então, sejam bem-vindos. A atuação de uma rede de espiões nazistas no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial não é algo novo. Porém, a partir de 1997, quando arquivos do Departamento de Ordem Política e Social do governo Getúlio Vargas se tornaram públicos, novos fatos surpreenderam tanto os pesquisadores, quanto aqueles que têm a curiosidade em saber. Para entender esse cenário, é preciso retroceder um pouco no tempo e compreender como era o Brasil nos anos de 1930. Duas revoluções, um levante e um golpe de Estado moldaram a política no país, e a ditadura do Estado Novo, de Getúlio Vargas, foi imposta. E além de compartilhar ideais autoritários, Getúlio Vargas mantinha relações amistosas com a Alemanha nazista, mas sorria também para os norte-americanos de olho nos investimentos que esses poderiam trazer para o país. Diante da iminência da guerra, dentre outros planos, o alto comando do exército da Alemanha investiu na criação de uma rede de informações com atuação no exterior, sob o comando da Abwehr, basicamente o serviço de inteligência do exército alemão, sendo que o continente sul-americano era um alvo de interesse. E o Brasil, por possuir uma grande colônia de imigrantes alemães, com a atuação do Partido Nazista em propaganda, de simpatizantes e admiradores, além de empresas alemãs no país, a causa nazista encontrou um terreno fértil. Em setembro de 1939, o exército alemão invade a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial. Com isso, o Brasil se declara neutro. Essa neutralidade brasileira causava desconforto nas lideranças da Alemanha e Estados Unidos, já que a posição do país na América do Sul, produtor de matéria-prima, com um extenso litoral e proximidade com o continente africano, tornava o Brasil estratégico. O jogo da espionagem já havia sido ensaiado na Guerra Civil Espanhola, de 1936 a 1939, de onde surgiu o termo Quinta Coluna, com agentes de vários países operando na Espanha, as técnicas de espionagem que seriam postas em prática no decorrer da Segunda Guerra Mundial. E no Brasil não foi diferente. O Brasil não possuía experiência pregressa no jogo da espionagem, mas possuía experiência em lidar com subversivos através do Departamento de Ordem Política e Social, e as suas respectivas delegacias especiais de segurança, dentre outros, que faziam um trabalho voltado para a segurança interna do país, monitorando nazistas há algum tempo em solo tupiniquim, pois era importante conhecer as conexões existentes entre aqueles considerados pessoas de interesse e seus colaboradores, e principalmente, quais as suas intenções. Em 1939, agentes da Delegacia Especial de Ordem Política e Social, DOPS, do Rio Grande do Sul, estavam monitorando o cônsul alemão Friedrich Ried na cidade de Porto Alegre, descobrindo no aeroporto dessa cidade umas caixas suspeitas vindas do Rio de Janeiro. Rastreando as caixas em segredo, os agentes descobriram que essas foram transportadas pela empresa de viação aérea rio-grandense, a Varig, e tinham em seu interior uma estação de rádio transmissora a ser instalada em um navio de bandeira alemã, o Montevidéu, que estava no porto da cidade de Rio Grande, no sul do estado. Posteriormente, o equipamento foi apreendido, assim como pessoas foram detidas para esclarecimentos. Em Salvador, na Bahia, agentes da DOPS estavam monitorando o cônsul alemão nessa cidade Karl von den Seinen, devido ao envolvimento na fuga do navio de bandeira alemã Antônio Delfino no início de 1940, que estava no porto da cidade, sendo descoberto a existência de um grupo de pessoas que colaboravam com o esforço de guerra alemão, na coleta de informações sobre a movimentação de navios pelo porto. Apesar da política de boa vizinhança, havia uma desconfiança por parte dos norte-americanos em relação ao real posicionamento do Brasil. E antes mesmo desses entrarem na guerra, chegaram a cogitar invadir o país.
Mas essa é uma outra história. Mesmo sendo pressionado, Getúlio Vargas não queria comprometer a neutralidade do Brasil, mas procurou tirar vantagens a partir dos interesses da Alemanha e dos Estados Unidos em relação ao país. Assim, em 1941, um acordo foi firmado com os norte-americanos, liberando o acesso desses a portos em várias cidades, além da construção de bases aéreas pela costa norte e nordeste brasileira, o que causou um estremecimento na relação com os alemães. Nessa época, os alemães já estavam operando no continente americano uma poderosa rede de informações, inclusive, no Brasil. E, os espiões que faziam parte dessa rede, para se comunicar com os seus contatos, utilizavam cartas escritas com tintas especiais ou codificadas, técnica de microponto que reduzia um texto inteiro ao tamanho do ponto na letra I, caixas postais, malotes diplomáticos e estações de rádio clandestinas. Após a prisão de espiões alemães nos Estados Unidos feitas pelas autoridades americanas em 1941, a rede de informações nazista sofreu um duro golpe. Com isso, a importância na operação de espionagem no Brasil aumentou. E isso foi preocupante, pois no país não havia um cuidado adequado com o sigilo, assim como não era difícil conseguir colaboradores informantes entre os muitos funcionários dos portos, prestadores de serviço, e até mesmo militares, uma vez que havia brasileiros que admiravam a Alemanha, assim como outros que simpatizavam com a causa nazista, e havia também aqueles que queriam lucrar. Devido à posição geográfica do Brasil, o país servia como um receptor ideal das informações e transmissor dessas para a Europa. Assim, o uso de estações rádios transmissoras passou a ser demandado. E foi devido à compra de uma peça para um equipamento radiotransmissor que foi o estopim para o fim da rede de espiões alemães que operava no Brasil. Falaremos sobre isso depois. A espionagem alemã atuava no Brasil tanto individualmente quanto em células. Os espiões que agiam sozinhos buscavam informações específicas. Já as células de espionagem, por sua vez, buscavam informações diversas, as quais recebiam apoio da embaixada e respectivos consulados da Alemanha, de integrantes do Partido Nazista, de colaboradores e simpatizantes brasileiros à causa, e com cobertura operacional e financeira de várias empresas, alemãs ou não, instaladas no país. Dentre essas empresas havia a Theodor Cia, que atuava no ramo de exportação de café, e a Hermann Stoltze Cia, que atuava no ramo de transporte, ambas com operações nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, e conexões em vários estados brasileiros, assim como o Banco Alemão Transatlântico. As empresas Sindicato Condor, a Varig, e as linhas aéreas transcontinentais italianas, a LAT, que prestavam serviços de transporte aéreo no Brasil e América do Sul, e a partir desse para outros continentes, eram suspeitas no apoio à causa nazista no país. E, com essas suspeitas, passaram a ser monitoradas por agentes das GOPS, sendo descoberto que a LAT era um fator que fragilizava o bloqueio militar e econômico efetuado pelos ingleses contra a Alemanha e a Itália, haja visto o transporte de cargas e de correios especiais dos diplomatas, que não podiam ser violados. Mas, o que chamou a atenção foi uma operação de contrabando de materiais de uso bélico e pedras preciosas. E, o aparecimento de uma carta comprometedora, que envolvia a empresa Látia Integralistas, abalaria a relação de Getúlio Vargas com a Alemanha e a Itália. Mas essa é uma outra história. Durante a Conferência dos Chanceleres acontecida no Brasil no início de 1942, o governo brasileiro rompeu relações diplomáticas com o eixo, desagradando os alemães. Com isso, navios brasileiros passaram a ser atacados e afundados por submarinos alemães e italianos durante todo o primeiro semestre de 1942, fazendo com que o Brasil declarasse guerra contra a Alemanha e a Itália em agosto daquele ano. Assim, a Segunda Guerra Mundial chega ao país. O aumento na repressão contra agentes do eixo no Brasil fez com que, de um dia para o outro, alemães, italianos e japoneses virassem inimigos da pátria. Com isso, várias pessoas foram detidas, processadas ou não, e enviadas para campos de concentração existentes pelo país.
Até o início de 1942, a atuação da espionagem nazista no Brasil não era combatida de forma contundente pela contra-inteligência brasileira. Assim, os espiões do eixo operavam no país com uma certa tranquilidade. Mas esse é um assunto a ser tratado na segunda parte da espionagem nazista no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem o seu like, assim como comentários. E não se esqueçam de se inscrever no canal para receberem mais informações sobre ações de espionagem.